Tem casos de empresas que já não estão nem querendo receber Pix mais, né? É claro que o próprio Drex, né? A gente vê isso na China, né? A China, ela controla o dinheiro e isso é complicado, porque quando o governo ele tem controle do que você gasta, né? Do que você, ou seja, ele tem controle total, né? De uma certa forma, né? Ele consegue ali monitorar, consegue, né? Ou seja, vai ser tudo automatizado. Futuramente, eu diria daqui a alguns anos, né? Você não vai precisar nem fazer declaração de imposto de renda mais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um episódio feito para você, dono e dona de uma micro ou pequena loja do varejo. Eu sou o Walter Lopes. E eu sou o Rodrigo Silva, mas antes de começar esse podcast, queria deixar avisado você que quem está patrocinando esse episódio é o Cisloja. O Cisloja, que como você já sabe, é um sistema de gestão focado para micro e pequenos empreendedores do varejo, onde nós ajudamos a sua empresa a aumentar os resultados financeiros em até 30% através da nossa metodologia CPF. Em algum lugar aqui da tela está aparecendo o QR Code, escaneia e fala com o nosso time. Vamos lá, hoje nós estamos com o CEO da Advantex, Contabilidade Consultiva. Ele que é formado em Ciências Contábeis, com MBA em Auditoria Integral pela UFPR. Ele é contador, auditor, professor universitário e multiempresário, porque eu já fiquei sabendo que ele tem mais de um negócio. Então seja muito bem-vindo, Thiago Matos. Obrigado, pessoal. É um prazer imenso. Eu agradeço imensamente o convite. Para mim é um prazer poder contribuir, né, de alguma forma. E fico à disposição quando vocês precisarem. Estou sempre à disposição. Acho que a melhor hora para a gente falar com o contador é agora, né, Rodrigo? Que saiu algumas Nossa, notícias ainda mais depois assustadoras. desse reboliço que a gente tá Pois é, vendo aí no rapaz. Brasil. Exatamente. Então, se você tem uma loja aí, tá preocupado aí com essa taxa do Pix que estão falando, já segue aí o nosso canal, já curte o nosso vídeo, envia para alguém que tem uma loja e ajuda a gente a mandar essa mensagem aí para todo mundo, né, Rodrigo? Sem dúvidas nenhuma. Tiago, geralmente a gente começa ouvindo a história do empreendedor, né? Então eu fiz uma breve apresentação aqui, mas eu sei que o Tiago é muito mais do que o que eu coloquei aqui, a sua experiência, a gente já estava falando aqui no off, tá? É bem bacana. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu início, por que contabilidade, por que você foi se meter nesse mundo que é tão difícil? É verdade. Eu caí meio que de paraquedas nisso, né? Comecei a trabalhar muito cedo, né? Meu pai, a gente vem de uma família humilde, origem bem simples. Meu pai é mecânico, minha mãe é professora de escola pública. E eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade com meu pai. E com 12 anos comecei a trabalhar para terceiros. Naquela época, né, isso faz muito tempo. Já com 16 anos eu ingressei na Maringá, uma empresa siderúrgica que eu trabalhei como seletista nela, Você é natural de Itapeva mesmo, então. natural de Itapeva. E aí já comecei a fazer faculdade, trabalhava e pagava faculdade. Cara, me apaixonei pela contabilidade. Caí, comecei a estudar, gostei de contabilidade, mas sempre me dediquei, desde os 12 anos de idade, sempre fiz curso de Excel. Já, quando cheguei com 16 anos já tinha Excel avançado, sempre me dediquei muito, sempre fui muito estudioso, né? E aí quando eu conheci contabilidade, eu falei, não, é isso. Eu pensava em fazer informática pela internet, né? Ciência da computação, engenharia de informática, uma coisa assim. E aí me apaixonei, segui esse ramo. E lá em 2003, né, eu fui auditado na época pela Price, né, uma Big Four. E ali pareceu, falei, bom, meu sonho é virar um auditor. Eu quero ser auditor. E eu planejei isso, né? Aí comecei a fazer a faculdade, isso em 2003, e fui me tornar auditor em 2011, né? E Cara, aí, dali, terminei a faculdade. Eu já era coordenador contábil da Unimed, né? Passei pela Lafarge também, uma empresa de... Ela fechou aqui em Itapeva, e de cimentos, né? E depois que eu fui para a UFPR, fiz minha especialização em auditoria e ingressei na KPMG. E aí lá em Campinas, morei 4 anos lá, fiquei trabalhando na KPMG, depois dei uma passagem rápida pela Ernst Young. E aí voltei em 2014 para Itapeva para montar meu próprio negócio. E aí nasceu a Advantex, né? Então eu já estou há 22 anos na área e, cara, não consigo, não me imagino, por mais que eu tenha outros investimentos, a minha paixão é a área contábil, a área tributária. Eu gosto muito, principalmente da área de desenho de processo, até soft design, metodologia que as Big Four plantam. Então eu sou, Tiago né? Eu sou um pai, tenho 3 filhos, né, maravilhosos, que são minha vida, o Bernardo, o Benjamin e o Leonardo.
de 9, 7, 5 anos. Escadinha. Minha esposa Ana Carla. Sou cristão, né? Sou músico na congregação também. Mas assim, sou uma pessoa bem calma, tranquila, tenho um humor, né? Não sou aquela pessoa variável, quem me conhece sabe. E gosto muito de estar atualizado, pesquisando o que está acontecendo, o que está por vir, principalmente essa questão da reforma tributária vai impactar muita gente, né? A gente vai falar disso. E basicamente é isso, cara. Agora dei aula na Anhanguera para o curso de Ciências Contábeis, agora recebi um convite da FAIT para dar para o curso de Administração também. E gosto do que faço. Eu acho que o principal fator para você conseguir sucesso é gostar do que faz, né? Eu acho que o dinheiro é uma consequência. Então, primeiro, você tem que gostar do que faz. É o primeiro fator. Quem faz que não gosta, a chance de ter sucesso é muito menor. Com certeza. Mas tá voando o escritório dele, Walter. É, né? Tá voando. E é uma pegada diferente, né? Não é uma contabilidade normal, né? Não sei se você Não, acompanhou. Tem umas jogadas diferentes lá que é até interessante. A gente tava conversando off aqui, né? Uma contabilidade mais consultiva, né? Isso, exatamente. Exatamente. A ideia da contabilidade consultiva é ter uma proximidade com o cliente, porque muitas informações se perdem nesse meio. Empresas que têm a contabilidade própria já sofrem com isso, né? De acontecer alguma coisa na operação, não refletir na contabilidade. E tudo que ocorre, né? Todos os fatos e atos administrativos, operacionais, ele tem que ser registrado, né? Tudo que acontece no extrato bancário, todas as entradas e saídas, tem que ter um lançamento contábil, né? Então, a ideia consultiva é que a gente não é só para atender o fisco. A gente vai, entende a empresa, estuda a estrutura dela, vê se ela está trabalhando da forma correta, de repente tem uma possibilidade de economia, né? Se ela, às vezes, o desmembramento ou a unificação de alguma atividade, já participei de situação assim, que a gente juntou duas empresas em uma e a gente teve uma economia de fluxo de caixa, enfim, são N situações. Então, a ideia é verificar se a empresa está trabalhando corretamente, se ela está fazendo a precificação correta, que é um outro fator muito significativo. A precificação, muita gente não dá atenção. Todo mundo usa o markup, ele pega e joga um percentual, né? Primeiro que o markup, ele acaba, de uma certa forma, iludindo o empresário, né? Então, se ele compra por 1.000, eu quero jogar um percentual de 100%, quero ganhar 100% de markup. Ele vai vender por 2.000. Quando você fala em margem, né, de 2.000, custo de 1.000, 50%. 50%. E aí ele tem uma despesa operacional significativa, vai embora o lucro dele. Você falou de um ponto que pra gente ele é muito importante, porque como a gente trabalha com software, né? A gente, quando vai passar um treinamento, o pessoal fala, não, 100% de margem. Não tem Não como, existe. não existe. Eu Primeiro que não comento isso. existe, né? Não Mas eu queria existe. que você falasse um pouco mais sobre isso, porque a galera que nos assiste é o micro, pequeno empreendedor, né? E eles sofrem muito na precificação. Então, Imagina. como que você ajuda essas empresas a entender melhor a precificação e a fazer do jeito certo? Isso aí, olha, até as grandes empresas, por incrível que pareça, a precificação, empresa com mais de 30 anos de mercado. Eu tive um caso recente disso, né? Ajudei mineradoras, ajudei indústria de sorvete, e ajudei pequenas empresas também. Mas o principal fator, né, é você tem que conhecer seu custo. Qual que é o seu custo real? Porque não basta você jogar um percentual se você não conhece a sua operação. E aí você vai tomar prejuízo. Então, por exemplo, teve uma indústria, né, de sorvete, fica ali perto de Ourinhos, e é uma empresa sólida, mais de 30 anos de mercado, né? Eu fiz uma visita para eles em 2018 e, olha, vamos rever sua precificação, né, fazer uma consultoria para você e tal. Ele falou, não, Thiago, o ponto, né, o brasileiro, ele quando está tudo bem, né, não sente a necessidade, né? Aí só quando aperta, né? E aí lá em 2021, me ligou desesperado. Thiago, não sei mais o que faço. Cara, tem máquina aqui que eu nunca aconteceu isso. Sempre trabalho 3 turnos. Agora, esse ano, tem máquina que eu não cheguei a usar um turno ela, cara. Então, eu corri lá para ver o que estava acontecendo. E aí eu fui estudar a precificação. E o que aconteceu nesse período? Ele aumentou a venda de massa, né, reduziu a venda de picolé. E aí eu fui estudar a precificação, ele não repassava. E os maiores erros, não passar tributo, né? Porque você tem que também calcular que você tem o crédito tributário, quem não está no regime do Simples. Se não está no regime, se está no regime do Simples, né, os pequenos empresários, beleza, você não vai ter o crédito, é até mais fácil o cálculo.
Mas você tem que calcular o custo do tributo, a depreciação é uma coisa que ninguém considera no repassar o custo. Então, você teve um investimento. Qual que é o problema? Se você não passa todo o seu investimento que você teve na precificação, o que, que vai acontecer? Esses equipamentos vão deteriorar e vai chegar um momento que você vai ter que substituir ele. E aí você não vai ter o dinheiro para isso. Porque parte do que você acha que é lucro, na verdade, é o desgaste que você teve desse equipamento ao longo do tempo. Então, foi exatamente o que aconteceu lá. Ele não repassava todo o custo, a gente refez a precificação. Eu descobri que cada litro de massa que ele vendia, cada pote de massa que ele vendia, ele perdia dinheiro. Nossa. E ainda pagava comissão para o vendedor, incentivava a venda. E aí eu descobri Acreditava que vender mais ia resolver o problema dele, mas nesse caso ia quanto só mais prejudicar. ele vendesse, mais ele tomava prejuízo. E aí ele reduziu a venda do que dava lucro para ele. Então o picolé lá ele custava R$ 1,50, ele vendia R$ 6, R$ 7, e tinha uma margem significativa. E ele não sentia porque antigamente o picolé era predominante nas vendas. E ele achando que... Aí quando eu descobri, nossa. Aí a gente foi lá, deu um baque, porque ele teve que subir bastante o valor da massa. Subiu, ficou significativo. Hoje, se você for no mercado, ele não quis tirar do mercado para não perder a presença no mercado. Mas se você comprar um sorvete dele hoje, cara, ele tem 1, 2 centavos de lucro sobre a massa. Nossa. Caramba, é muito ele só baixo. está ali para ser visto na massa. Caramba. E o lucro dele, de fato, é no picolé. Só que depois que a gente fez isso, mudamos o regime tributário, que ele estava no presumido, pagando 3 milhões de imposto sem precisar, estava apresentando prejuízo fiscal. Então, só de economia tributária, ele teve 3 milhões fora. E aí ele saltou, A gente voltou a crescer. Isso, na época, ele faturava na casa de 23 milhões, faltou hoje na casa de 50 milhões de faturamento. Caramba, dobrou. Então, ali são centenas de colaboradores, Quantas pessoas ali não... Poderiam ser afetadas, E a empresa do Simples é a mesma coisa. Se ele não repassar o investimento, ele vai ter prejuízo. Porque qual que é o problema hoje, na precificação? Todo mundo joga o markup, pega ali, se custa 1.000, aquilo que eu falei, vou jogar 100%, vender por 2.000, tá tudo certo. Não é. A margem só nessa situação aí é 50%. Então, eu sempre faço pelo custo real. E não existe margem de 100%. Mesmo se eu te doar um produto, falar, eu estou te dando esse produto, você vai vender, certo? Você vai pagar o tributo sobre isso. Então, a sua margem não vai ser. Mesmo tirando ali, a sua margem não vai ser. Só para fazer uma lógica, é importante entender esse conceito. Por exemplo, se eu pagar R$100 no produto e for vender por 200, markup de 100%. Eu estou falando que a margem é 50%. Se eu vender por 1.000, olha isso. É o markup 1.000%. Astronômico. Mas a margem ainda é de 1.000 menos 100. Não é 100%. Não é 100%. A margem você parte do preço de venda. Não existe margem. Isso que eu falo. Mesmo se eu te doar um produto, você vai ter que pagar o tributo na venda disso. Não vai ter margem 100%. Depois que você entende, é simples, Porque o markup é a porcentagem em cima do custo. Exato. E a margem é a porcentagem em cima da venda, Da Não venda. tem... O markup, você pode ter 1.000%, 2.000, 3.000%. Se você conseguir, é excelente, Porque muitas empresas conseguem um mais significativo, depende do ramo. E você trouxe um exemplo de um cliente que estava dando lucro em um produto, prejuízo em outro, e acabou Exato. não percebendo isso. Mas é uma coisa comum, Se a gente for parar para pensar, porque a galera empreende, só que eles olham a última linha. Quanto sobrou no final? Exato. Então, eles não têm esse olhar mais analítico de ponta a ponta, por segmento. Exato. Por exemplo, vamos pegar um supermercado. Às vezes ele não olha qual que é o setor dentro da empresa dele que está gerando lucro, qual que está dando prejuízo, e ele acaba virando o parafuso errado, que é o que aconteceu com o seu cliente. Isso que você falou é extremamente importante. Por quê? Se você não conhece quais linhas de produto te dá lucro, qualquer ação que você vai tomar vai ser um tiro no escuro. Porque você pode aumentar a venda de um produto que não é o que te dá lucro. Que foi o que aconteceu com ele. Ele não conseguia entender. Eu falei, mas eu aumentei, eu estou vendendo, mas estou tendo prejuízo. Porque o importante não é quanto você vende, é quanto custa. Então, o ponto não é o faturamento, é o custo para isso. No final das contas, o que vale é o lucro. Não adianta nada você faturar 100 milhões se o custo para você faturar 100 milhões é 110 milhões. Aquela velha frase, faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei, Exatamente. Perfeito isso. Tem um empresário, um amigo meu, de varejo ali, o maior varejo ali da região, e
E ele costuma dizer uma frase que eu marcou bastante, que ele fala assim, 11 a 10 é a mesma coisa que 1 a 0, entendeu? Sensacional. Então, porque senão você corre um risco maior, você, se pensar só no faturamento, não é tudo, não é tudo. O importante é que seja uma operação lucrativa e que você conheça o seu negócio, para que você possa investir corretamente e sobreviver. Ainda mais aí aos desafios, né, previstos aí para os próximos anos. Talvez nem seja a mesma coisa, porque o risco aumenta, né? Então é Exato, melhor 1 a exato. 0 do que Do que 11 a 11 a 10. 10, porque ali ele vai estar muito mais exposto. Por mais que ele consegue, talvez, uma força maior para uma compra, porque ele tem um movimento mais significativo, normalmente ele compra mais, porém, a tributação acaba sendo o volume sendo proporcional, o risco a isso é proporcional, a quantidade de colaboradores será maior, o risco também de uma contingência trabalhista é maior. Então eu acho que assim, o importante é que tudo tem que ser lucrativo, né? Tudo bem, tem uma questão de posicionamento de mercado, né? Mas principalmente o e-commerce é um desafio tremendo, o e-commerce, né? Porque você está brigando às vezes com um fabricante ali, você está com uma margem mínima, mesmo, ainda mais com a agilidade que tem hoje, né? Então, eu tenho empresas que elas estão, né, saindo por mais que a tecnologia venha para ficar, a internet vai avançar cada vez mais, né? Eu compro muito pela internet, mas quando você vai comparar preço de loja, você pode pegar a mesma loja online e a loja física, você vai perceber que online é mais barato, porque não vai ter aquele custo para repassar. Mas ele tem um custo de logística muito alto também, né? Exatamente, exatamente. E tem um fator, né? E eu até mencionei, tem uma empresa de varejo que eu atendo, que quando você vai crescendo muito verticalmente, você começa a perder competitividade. Se você não consegue escalar seu negócio, não tem uma automação, ou seja, imagina você com uma estrutura de mais de 100 colaboradores, né? Por mais que você tenha um ganho na compra, você vai competir com uma estrutura do lado, uma empresinha pequena, que tem 2 funcionários, que o custo dela é pequeno para passar. Então, ela, às vezes, ela paga mais caro que você, vende mais barato, porque você tem que repassar todo esse custo, vende mais barato e tem mais lucro que você tem. Então, quando você chega num nível de crescimento que de repente, às vezes, não compensa ter uma loja grande. Talvez seja mais interessante você ter 10 pequenas distribuídas do que ter uma só grande, porque você vai ter um custo muito alto para repassar para o seu produto, né? Tributos e tudo mais. Então, existe uma curva, né? Que você tem que entender até que ponto vale a pena, até que ponto você consegue faturar mais, né? Sem elevar muito, né, seu custo, né, variável ali, porque o variável ele vai seguir a venda. Agora, o custo fixo ele é absorvido, né? Então, se você tem um custo fixo ali pequeno, né, é bom, você vai absorver, quanto mais faturamento, melhor. Agora, se você precisa, por exemplo, precisa de muita mão de obra para aumentar meu faturamento, né, meu segmento, poxa, então, até que ponto vale a pena isso? O risco está maior no custo fixo, então. Queira ou não, nessas grandes empresas, né, por mais que quando você fala em custo trabalhista, né, ela tem dois viés aí. Quando você vê no conceito, né, ele é variável com a operação. Porém, todo mês tem. Se você não vender, você tem que pagar a folha do mesmo jeito, né? Então, você tem lá seu vendedor, tem o estoquista vendendo, ou faça chuva, faça sol, você vai ter que pagar a folha dele. Então, isso é um cuidado, né? Existe uma linha muito tênue entre esse sentido do que é custo que é variável, quando você fala em folha, né? Você fala assim, né? Então, porque você tem que ter, é difícil para o empresário, né? Você tem que ter uma previsão, puxa, é um risco, não existe retorno sem risco, né? Mas tem que ter um cuidado muito grande, porque se você começa a levar muito esse custo, né? Muito esse custo, você vai ter que repassar isso no seu produto. Só que seu concorrente não tem esse custo, Sim. entendeu? E aí a importância da classificação correta do contas a pagar, contas pagas, né? Exato, exatamente. A questão do sistema ela é primordial, principalmente agora com a vinda da reforma, né, quem não tem um RP, um sistema hoje para gerir, ele vai ficar no caminho, vai ficar no caminho. Não vai pagar imposto sem precisar, né? Principalmente com essas inovações, né? A gente conversou rapidamente aqui, mas tem muita inovação, o split payment, né? Que ou seja, o tributo ele vai ser recolhido no pagamento, então não vai ter mais essa possibilidade de eu não recolher o tributo. Eu não vou ter essa opção de não recolher o tributo. A hora que eu receber do meu cliente, parte desse valor já vai para o tributo. Entende? Então, se não tiver a casa organizada, né, uma gestão financeira, né, uma conciliação diária ali de todas as movimentações que ele recebeu, que ele
está pagando ali, fazer essa conciliação com o a receber ou a pagar, ele vai sofrer, porque ele vai pagar a alíquota cheia do IVA, né, que já é na casa de 28%. Então, assim, é complexo e vai exigir muito de uma gestão aí administrativa, né, de sistemas também, para auxiliar esse pessoal. E não vai ter como fugir, né? Porque o governo já tá mudando a moeda, não vai existir mais Exato. dinheiro de papel. É o Drex, Então, né? uma alternativa seria, vou voltar só a receber dinheiro em mãos. Exato. Mas já não vai ser possível. Então, ou vai ser Pix, ou vai ser cartão, ou vai ser o Drex. Vai amarrar todo mundo. E aí, Tem. recebi, já pago imposto, não tem como fugir. Não tem Exato. como dar uma voltinha, igual estão Hoje, né? acostumados. Exato. Hoje, principalmente uma empresa aí que você faz a emissão da nota, as empresas do Simples são assim, você faz a apuração do DAS, paga no mês subsequente, né? O Simples ele vai ter uma oportunidade de aderir o IBS ou não, o ICBS ou não. Porém, ele não vai gerar crédito mais. Então, a empresa do Simples que comercializa com empresas que são de lucro presumido e lucro real, elas vão sofrer, porque hoje elas geram crédito de 9,25 para essas empresas de PIS/COFINS, né? Uns 105, 760. Aí, a partir dessa reforma, ele não vai gerar esse crédito. Então, praticamente todo mundo vai ter que aderir, né, para poder ter competitividade. A não ser que você tenha uma margem muito boa, que mesmo assim você consiga, poxa, eu vou ficar aqui, mesmo eu perdendo, eu diminuo um pouco minha margem, continuo tendo competitividade, ou seja, eu vou vender um pouco mais barato para essas empresas, para compensar a falta do crédito que ela vai sofrer agora. Show. Então, A galera que está nos assistindo só não sabe o que é IBS. Explica pra gente. O que significa essa sigla aí? isso, a IBS, essa reforma tributária, ela vem sobre bens e serviços. Então, é imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços. O IBS, né, que ele substitui o ICMS e o ISS, que é estadual e municipal, e a CBS vai substituir o PIS, o COFINS, e depois também o IPI, que tem os impostos seletivos, que a gente chama assim dos produtos do pecado ali, Cerveja, cigarro. Exato, exato. Esses vão ser mais onerados ali, de uma certa forma, com essa nova legislação. Então vai resumir tudo em IBS e CBS. CBS. Existe o IVA, essa metodologia já existe em mais de 170 países. Então é uma coisa assim já bem difundida. Agora, o desafio no Brasil é porque ainda existe muita sonegação. Existe muita sonegação, tanto que o fisco, né, ele estima receber no primeiro ano de adequação da reforma 100 bilhões que é sonegado. Cara, Então é muita coisa, é muita coisa. Então a empresa que sonega praticamente vai extinguir a sonegação. Então ou a empresa trabalha certa, ou ela fecha, ou ela entra, né? Porque vai ser no pagamento, como que ela vai escapar disso? Não tem como ela escapar. Então o que o fisco fez? Ele antecipou. A geração do crédito ele postergou, o recolhimento antecipou. Então ele fala assim, qual que é o fato ali, a competência. Se você vendeu a prazo, é a competência. Você vai ter que recolher sobre a competência ali, a transação em si, né? Quando ocorreu a transferência de propriedade. Se você vendeu à vista, né, aí não adianta, é no valor, é no caixa, entendeu? Então, o fisco ele vai receber primeiro e vai liberar o crédito depois. Hoje, existe, né, a forma que a legislação trabalha hoje, você consegue gerar crédito para uma outra empresa. Por exemplo, eu fiz uma venda e a empresa que adquiriu está no RPA, pode ser presumido, se tratando de CMS, né? Que é o RPA, presumido real. Se for falando de PIS/COFINS, aí tem que ser só a questão do lucro real, que é não cumulativo. Mas hoje ela toma crédito independente se eu pago o governo ou não. Se eu não pagar, eu vou ficar inadimplente. Mas o governo concedeu esse crédito para outra empresa, que vai deduzir do tributo dela. Então, hoje existem muitas empresas que ela só existe para gerar dedutibilidade. Ele gera o crédito, não recolhe nada, depois, às vezes está em nome de laranja, enfim. Isso vai acabar. Porque o crédito, a partir da reforma tributária, vai ser exatamente o valor recolhido. Se eu não recolher, não tem crédito. e tem alguma previsão para essa reforma tributária entrar em vigor? Tem na verdade, sim. Na legislação, a partir de janeiro de 2027, já vai extinguir o PIS e COFINS, né? E vai entrar o CBS. E aí, a partir do ICMS, vai ser gradativo, né? A partir de 2029, aí vai um percentual até 2032, 33 e vai finalizar. E essas apurações, você acha que vai ser pelo sistema do SPED mesmo ou você acha que vai ter uma mudança? Então, isso ainda é uma interrogação, porque como que é? Hoje nós temos aí uma emenda constitucional número 132, que foi aprovado lá em 2013. Aí temos também o projeto-lei
68, que já passou pelo Congresso, tem 499 artigos, quase 500 artigos, para você ter uma ideia de quanta alteração tem, né? Está na mão do presidente até quinta-feira para, né, sancionar. Pode vetar alguma coisa? Pode. Eu acho que não vai ocorrer veto, mas se ocorrer também o Congresso pode derrubar o veto. E aí tem um outro ainda que é o 108, o projeto Lei 108, que está no Congresso, que aí vai aumentar a questão do TCMD, né? Então, hoje no Brasil, como funciona? Os países de primeiro mundo, estou falando dos Estados Unidos, estou falando de Alemanha, a tributação, né, é sobre o patrimônio, sobre a renda, o mais significativo. Nós somos bens e serviços, né, ou seja, sobre o consumo. Então, o que eu percebo no Brasil é que a gente recolhe tanto quanto, porém de uma outra forma. Por isso que os produtos são mais caros de consumo, né, para sobreviver é mais caro. Claro. Porém, agora está vindo também aí uma onda de aumento da tributação sobre o patrimônio, né, e sobre a renda. Então, pensa, né, é preocupante aquilo que eu te falei. Existe uma curva, né, de Laffer, que ele é uma parábola, que, ou seja, o governo ele começa a arrecadar, ele começa a subir esse índice, aumentando a arrecadação do governo, que é o que vai acontecer. Só que ele tem um teto ali. Se ele passar desse teto, o que vai acontecer? Vai começar a quebrar as empresas e aí começa a cair a arrecadação do governo. Então, o governo também não quer perder a arrecadação. Então, mas o foco, né? Se ele resolver só o problema da sonegação, imagina, a estimativa é que metade de tudo que o governo arrecada é sonegado. Então, esse que é o ponto. É regularizar a casa, ter processos, né, ter sistema, é importantíssimo o trabalho de vocês, exatamente para que ele possa ter controle real da sua empresa, né? Ou seja, a empresa dele é lucrativa? Se não é, o que precisa ser corrigido, né? Quais são os produtos que geram lucro para essa empresa, né? Como que ela vai sobreviver no mercado, pensando que, ou seja, não existe mais jeitinho brasileiro, não vai existir com a reforma tributária, não vai existir meia nota. Porque se ele fizer meia nota, ele vai receber só meia nota. Se o cara pagar a nota inteira, vai tributar do mesmo jeito. Entendeu? Então, só se voltar na época lá da troca por produto. E não pode nem comprar no mercado, porque se for comprar no mercado, ele vai pagar o tributo. Tem que ser da casa ali. Não tem como. Então, venho para ficar. A gente tem que se preparar, adequar. Então, nossa meta da Advantex esse ano é de conscientização, né, até para juntar força com os próprios escritórios de contabilidade, porque isso é fato, né? Nem se eu tivesse 1.000 colaboradores, meu escritório é um escritório pequeno, hoje a gente tem 19 colaboradores, né? Lógico, de muitos conhecimentos, de experiência longa, tirei alguns de grandes empresas, né? Até da Raizen, né? Ou seja, tem um time bem robusto, mas se eu tivesse 1.000 colaboradores, eu não conseguiria atender só o pessoal da região de Itapeva, não conseguiria atender. Porque não, é uma coisa você fazer a contabilidade. Outra coisa é você ter lá uma gestão financeira do quanto você vai receber, quanto você vai pagar, estruturar isso numa empresa. Isso demanda tempo, demanda software, ou seja, tem que partir do dono também. E quem não estruturar vai pagar o teto da alíquota do IVA, que está hoje em 28%, né? Sem E choro, quebra. não tem quebra. A gente pode falar que vai separar os adultos das crianças, né? Vai. Não vai ter amadorismo mais. Vai separar, como diz, né, o joio do trigo É. e vai colocar todo mundo na mesma balança, porque hoje existe uma concorrência leal, existe porque existe o contribuinte que paga tudo certinho e ele tem que competir com um contribuinte que não paga o tributo. Então, quem está, né, trabalhando corretamente, ele vai sofrer impacto, claro. 97% das empresas no Brasil vão sofrer impacto negativo. Então, assim, que não trazer notícia ruim, a gente tem que se preparar, né, para vencer. Eu acho que assim, toda mudança é um desafio, mas gera oportunidade. Se você sai na frente, a chance de você crescer e se destacar é muito maior do que você esperar chegar lá em 2027, né, para tomar alguma ação. Então, já tem que ir estruturando a casa já, né? O que eu faço aqui que não é fiscal, né? Vamos falar assim. Então, eu já vou reduzindo, vou corrigindo, vamos trabalhar, já vai descobrir se dá lucro ou não, se não dá lucro já muda. E não tem mais aquela situação assim que o lucro é o que não paga de tributo, entendeu? Porque todo mundo vai colocar na mesma balança. Que hoje a balança, né? Um está numa balança aqui com 1 quilo e o outro Desproporcional, está né? com uma balança de 50 quilos, né? Para ele balancear, porque ele está pagando corretamente.
Então, hoje, existe muita concorrência desleal e isso vai acabar. Então, ou a empresa ela é lucrativa ou ela quebra, porque o imposto vai ser recolhido. Então, se ela não gerar lucro, como que é? Não vai sobreviver muito tempo. Aqui nós já trabalhamos contra um dado, né, do IBGE, que a cada 10 empresas que abrem, 5 fecham as portas nos primeiros 5 anos, né? Exato. Isso reflete muito a falha ou a falta de gestão, né? E como as coisas vão mudar, acho que o primeiro passo, então, para o empresário é começar a conhecer de fato, real, os seus números, né? Exato, Porque para exato, não cair no exemplo que você deu do sorvete, né? Que exato. tinha um produto que pagava E o as outro? contas do outro produto, mas depois ele virou a chavinha das vendas e acabou começando tendo prejuízo, né? Eu acho que talvez até o principal ponto é não chegar no ponto que o dono da sorveteria chegou. Exato. Porque ele ainda achou uma solução. E às vezes as empresas não buscam alguém que tem conhecimento Quebra. ou não É buscam que se construir demorar quebra. muito também, chega numa Mas hora que é ele, olha, insustentável. ele ia quebrar, a forma que ele estava trabalhando, ele ia quebrar, é fato. É fato. E eu ajudei outras empresas também, mineradora, né, varejo, né, ferramentas. Então, assim, todas as empresas que eu fiz precificação, e olha que são empresas com muito anos de mercado, que você olha que você fala assim, não, essa empresa está bem estruturada, tem, né, inclusive, empresa com mais de 100 colaboradores, né? Você vê assim, puxa, ela tem uma estruturação, ela tem... E não, ele trabalhava simplesmente, achava que estava dando lucro sem realmente ter noção se era lucro ou não. E isso é preocupante, né? Porque o pessoal acaba não dando muita atenção, olhando muito pelo valor do concorrente, né? Ah, só que a estrutura dele é outra. É aquilo que eu falei, se você tem mais colaboradores, você tem que repassar seu custo. Então, se o custo dele é menor, ele consegue vender pelo preço menor. Né? Será que você está também comprando corretamente? É o regime tributário, né? Tem todas essas questões, os benefícios. Mas, Thiago, você estava falando de precificação e tem algumas formas, igual você disse, né? Claro que nem todas são corretas. É Sim, sim. igual, o mais comum é a pessoa jogar um markup achando que é uma margem, né? Igual você Exato, citou. exato. Mas tem a questão de você olhar para a margem de contribuição também, que eu acredito que Sim, seja diferente da margem que você está falando. sim, sim. E qual que é o impacto de ter um DRE bem formatado, né, sabendo as receitas, as despesas variáveis, para chegar na margem de contribuição e aí precificar o produto? É importantíssimo, porque é aquilo que eu falei. Se você não conhece, né, o seu resultado, porque uma coisa, precificação é livre, qualquer um pode colocar o preço que quiser. Né? Outra coisa é você sobreviver a isso. Agora, quando você pensa, né, em margem de contribuição, ele é um fator até de comparabilidade com outras empresas. Né? Você consegue comparar e analisar se uma empresa, né, existe várias formas de se fazer isso, mas a- a- é importantíssimo você saber o que é o fixo, o que é o variável, né, para que você possa dimensionar isso, né, calcular. Aqui existe, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, hoje, se você, inclusive com a reforma tributária, é um fator relevante mencionar que, por exemplo, a questão do tributo ele vai ser por fora, que hoje a gente tem o tributo por dentro. Então, a gente parte muito do valor do faturamento. Já com a reforma, a gente tem que pensar na receita líquida. A empresa que paga a comissão para o colaborador, se ele pagar sobre o faturamento, ele vai pagar sobre o tributo, ele vai pagar a comissão. Então, tem que pensar que a comissão vai ter que partir da receita líquida. Então, você tem lá a receita bruta, deduções de abatimento, né? Você tem a receita líquida menos custo da lucro bruto. E aí você tem as despesas operacionais, né? Que é de venda, despesa administrativa e a financeira e chega na linha final. Tem que ter um cuidado também do que está abaixo disso, a despesa administrativa, a despesa, porque se você não repassar isso também, você vai ter que pagar. Né? Então, se você olhar o índice nu e cru ali, da forma que ele está, não necessariamente, por isso que é importante uma DRE. A DRE ela vai te mostrar o resultado líquido. E eu diria até mais, uma DRE, de repente, por segmento. Se você tem vários segmentos na sua empresa, trabalha com várias linhas de produto, até separar ali por segmento a forma que você consiga olhar, opa, a área de bebidas é isso, a área de, né, esse é meu resultado, enfim, você pode separar lá por, aí conforme cada né, situação, e a pessoa poder analisar o resultado disso e poder ter uma precificação correta. Entendeu? Porque se só jogar uma markup ali, não vai garantir. Né? Teve agora recentemente, a última precificação que eu fiz, tinha um produto que ele colocava um markup de 90%.
Aí a gente foi, levantou todo o custo, toda a estrutura da empresa, repassamos o valor do investimento, que seria a depreciação. Essa depreciação você não precisa seguir o que o fisco fala para precificação. O fisco ele tem uma instrução normativa, né? Número 1700, o anexo terceiro, que ele relaciona toda a depreciação de qualquer tipo de bem que existe, né? É claro que está bem desatualizado, lá a última atualização de 2017, mas você vai pesquisar notebook, não existe, sabe? Então você tem que ainda, né, por dedução lá, mas você pode seguir na sua realidade. Fala, olha, esse equipamento para mim dura 5 anos. Esse equipamento aqui, para mim, dura 2 anos. Quanto que você gastou nesse equipamento? Eu gastei 10 mil. Então, estou falando de 5 mil por ano. Vamos fazer um rateio de 5 mil com base no que você está movimentando por ano. Quanto que ele vai impactar por mês? E quanto que ele vai impactar por venda? Você repassar ali, de repente, 50 centavos, R$ 1. Desse valor da minha venda, desse produto, 20 centavos, porque daqui 2 anos eu vou ter que trocar esse equipamento e esse valor é para isso. Tem que fazer um caixa. Tem que fazer um caixa para isso. Eu tenho um cliente que ele é tão organizado que ele separa financeiramente toda a parte de investimento. Então, assim, tudo que ele está recebendo relacionado à estrutura dele está reservado. A hora que ele precisar trocar o equipamento, o dinheiro vai estar lá. O dinheiro vai estar lá. E, inclusive, alguns que repassam até a distribuição. Se você consegue, né? Se você consegue, dependendo do segmento, o varejo é mais difícil, né? Porque é muito preço. Agora, quando você sai do varejo, você consegue aí, de outras formas, né? O valor percebido, existe muitas técnicas de precificação que é usado, gatilhos mentais, né? Enfim. Foi um estudo agora recentemente feito numa universidade, que eles colocaram uma máquina de Coca-Cola e ela tinha uma arrecadação, né, X. E aí eles fizeram um teste, colocaram uma máquina de refrigerante do lado, de outros tipos de refrigerante, e para ver o que ia acontecer, se ia cair essa receita, né, ou, né, se ia dividir, como que ia ficar. E, surpreendentemente, caiu muito, caiu pouquíssimo da Coca e o refrigerante chegou no mesmo nível. Porque o consumidor ele passa a fazer a pergunta assim, não é se eu vou beber Coca hoje, ele fala se eu vou tomar Coca ou refrigerante. É um gatilho mental, né? E aí você vê grandes empresas, por exemplo, o Mac, né? Onde vai o Mac, vai o Burger King, né? Por quê? Primeiro que ele aproveita isso tudo, né? Do Mac, dono da região ali. Segundo, porque você muda a pergunta. Eu vou comer Mac ou vou comer Burger King? Pode ver que é muito próximo do outro, né? Eu até tive a oportunidade de auditar o Burger King na KPMG. É um grupo, na verdade, de investidores, né? Então, existem muitas técnicas que o pessoal usa, né? Até comentei isso no evento agora que a gente fez no sábado do Empreenda com Sucesso. Quando você vem ali de São Paulo, você tem ali a Quinta Marquesa ali com uma culinária portuguesa, né? E é interessante porque quando você entra, tem várias exposições lá. Não sei se já olharam, já comeram lá, é muito bom. Só que você olha uma panela, é um valor significativo, sabe? Você olha uma panela, R$2.000, R$3.000, R$1.800, uma roupa. Aí você chega lá no pastelzinho de Belém e você fala, nossa, que barato. Porque você está ainda com o primeiro valor na cabeça. Claro, né, que eu estou falando aqui de algumas técnicas, né, mas existem estudos, né, Michel Porter, ele desenvolveu uma técnica para você avaliar sua precificação, né, também é um americano e um economista, e ele fez essas técnicas que você olhar a concorrência, né, você fazer análise de substituição do seu produto, será que o seu produto não vai ser substituído por outro, entendeu? Análise de... Então, são várias, 6 análises lá, que você pode comparar e para você fazer um estudo próprio ali, né, para que você não perca mercado. Show. Só dar um recado. Se você assistiu até aqui, compartilha com seu amigo que é empreendedor. Porque para pensar quanta coisa ele pode estar deixando de fazer e está impactando negativamente no negócio dele. Então, o Thiago já trouxe vários insights aqui. O conteúdo tá ficando bem bacana, mas se só você assistir não serve para nada. O nosso propósito é alcançar o maior número de empreendedores possíveis. Então já pausa, compartilha e depois volta aqui com a gente. Beleza? E daí, Walter? Você viu só em relação à precificação já tem bons ensinamentos, né? Em relação a você detalhar muito bem o seu centro de custos, você ter um plano de contas, né? O centro de custos mais para você saber de qual produto ou qual setor, né? Enfim, o que você conseguir. Mas aqui a gente está falando sobre se basear por dados, né? E não só por sentimento, só pela última linha. Porque só a última linha talvez está escondendo um grande prejuízo que uma hora vai aparecer, né? Exatamente. É ter uma abertura disso, né?
Pois é, e às vezes a gente fala de DRE aqui e acaba vendo ali que muitos empresários não sabem nem o que significa, né? E não puxando uma sardinha para o nosso tema, mas com poucos cliques a gente consegue fazer isso, né? E na verdade, na maioria dos sistemas é fácil você gerar isso. A questão é ter o interesse de fazer os lançamentos corretos. Porque de nada adianta você só gerar um relatório também se não tiver alimentado corretamente. Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, né? Todo empreendedor, existe ali, né? Até o Claudinho, ó, que participou da apresentação, ele falou uma coisa muito interessante. Existe o gestor, né? E o empreendedor, né? Então, o problema é que se encontra nas empresas muitos empreendedores que não são gestores, né? A pessoa ele vai muito na emoção. Ele vai, compra, faz, ela não está preocupado com o número, né? Se você não tem esse perfil, contrate alguém com esse perfil para cuidar, para que tem que ser lucrativo, né? E da mesma forma inverso, né? Se o cara ele não consegue crescer, ele precisa de um comercial, precisa de alguém. Então, porque números é a base, né? Se ele não, se você calcular e realmente na última linha ali você está gerando um prejuízo, na prática vai gerar prejuízo, é fato, né? Você já não... Então, acho que tem que ter planejamento, tem que é lógico, é importante, né, o empreendedorismo, claro que é. Eu me considero um empreendedor, né, mas você tem que levar os números a sério, a DRE, ou seja, tem que ser lançado no tempo correto. Não adianta você pegar um documento e deixar na gaveta, não reconhecer ele, depois querer usar a DRE para tomar decisão. Então você precisa ter ali né, de fato, né, um controle, né, e uma responsabilidade de registrar corretamente, levar isso a sério, porque isso pode fazer a diferença da sobrevivência ou não da sua empresa, né? E essa reforma vai atingir todo mundo, vai atingir o agro, quem passar de 3.600.000 vai ter que recolher IBS e CBS, que hoje é o melhor regime tributário que existe, né? Eu comentei com vocês que o decreto 9580, ele tem o artigo 325, ele fala que tudo que compra para o agro ali, exceto a terra nua, né, tudo de investimento usado na atividade principal, pode ser depreciado integralmente, ou seja, para ele fazer a apuração do ano, né, se ele fizer um investimento, ele deduz 27,5% desse investimento, né? Ou seja, ele troca imposto por investimento. Isso vai acabar no sentido assim que, mesmo que ele tenha esse benefício para IRPJ-CSL, ele vai entrar no IBS-CBS, né? Então, ele vai, passou do 3.600, né? Não tem escapatória. O único crédito a exceção que o crédito que vai ser gerado vai ser pelo produtor pequeno, que é menos de 3.600.000, mesmo sem recolher ele vai gerar crédito. Mas com essas alterações da reforma tributária, o principal desafio é o financeiro. É o financeiro, né? Porque eu já vi muitas empresas, né, ter prejuízo contábil, mas é o prejuízo de fluxo de caixa que leva uma empresa à falência. Então, inclusive, já conheci empresas que ela vive do crédito tributário. Ela apresenta uma DRE negativa, porém, porque quando você joga o imposto numa DRE, você joga o imposto da sua saída. Você joga o teto ali, o valor que realmente você despesa com tributo e imposto a pagar. Porém, o crédito é financeiro. Então, se você comprou e teve o crédito, na hora de você fazer o pagamento do imposto, você fala, quanto que foi meu crédito? Ah, meu crédito foi 50. Quanto que eu tenho a pagar? Tenho que pagar 100. Então, eu vou pagar a diferença. Vou pagar 50. Isso não aparece na DRE. Eu já conheci empresas grandes, com faturamento na casa de 900 milhões, que o ganho dela, se olhar o balanço, ou a DRE, é negativa. Mas o crédito é maior do que a DRE. Então, ela acaba gerando um caixa positivo. E ela consegue sobreviver mesmo apresentando, lógico, que é um risco muito significativo, né? A não ser que essa empresa tenha muito tributo. Então, ela trabalha de uma forma que ela tem ganho financeiro, mas não tem ganho econômico, né? Caramba, Então, assim, mas é uma linha muito tênue ali, entendeu? perigoso. Muito perigosa. Agora, se você não é a questão do crédito, o que vai acontecer? O prejuízo contábil vai virar um prejuízo de fluxo de caixa. Vai virar um prejuízo, porque vai faltar lá, ou seja, é uma consequência, né? Tudo que acontece no resultado, contrapartida dele basicamente é contra patrimonial. É receita contra quantos a receber, é despesa contra quantos a pagar. Então, ele reflete no patrimônio. Quando você olha o balanço, ele traz o histórico. E aí você vai deteriorando estoque, enfim, e uma hora você vai quebrar, né? Então, a não ser que seja um crédito seja realmente significativo a ponto de você sobreviver, apresentando sempre um ganho pequeno de caixa, mesmo apresentando um prejuízo econômico. Mas isso para reinvestimento, para CAPEX, você pensando aí, nossa, é complexo, né? É complexo você ver disso. Então, a DRE, para mim, ela é fundamental, primeiro, para você
quanto mais detalhado, melhor, né? As empresas que a gente atende, a gente desmembra isso, sabe? O agro mesmo, a gente desmembra até por produto. Por segmento laranja, tem a DRE para cada situação. Porque é importante você ter esse porcento de custo, né, no caso. É importante você ter essa abertura. Mas uma coisa que eu sinto falta, pelo menos a gente já passou por alguns escritórios de contabilidade, tem parcerias com outros, mas é que eu vejo que os escritórios em si, eles não têm essa cobrança do cliente de ter uma DRE, de fazer um balanço patrimonial. E a gente vem batendo nessa tecla desde 2016, porque no nosso sistema a gente tem a DRE, a gente fala da importância de preencher dados, só que como o contador geralmente não cobra essas informações, Eles acham que não é nós não importante. temos essa sustentação por parte do contador, né? Então, por exemplo, a gente sempre até fala com os clientes, né? Viu, é importante que você saiba para quem você está vendendo, porque se esse cliente sumir, você precisa saber quem é que sumiu para ir atrás dele. Exato. Gestão É de estoque. importante que você faça as sangrias, defina para onde é que está indo esse dinheiro, se está indo pro cofre, se está sendo depositado, despesas fixas e variáveis. A gente faz toda essa introdução que você mencionou no primeiro treinamento. Só que o que acontece? O pessoal, ele começa bem, mas como não tem essa contrapartida de cobrança do escritório, ele deixa no caminho, né? E é um desafio, porque eu vejo que com essa questão da reforma tributária, a gente vai passar por uma transformação desse movimento, onde vai ser obrigatório, não é nem necessário. Obrigatório. Vai ser obrigatório preencher tudo do jeito certo. Exato. E se a gente antecipar, como a gente já tem feito e você tem feito muito bem, é importante para o nosso cliente, para o seu cliente e para os empreendedores brasileiros que eles saibam a importância desse registro, né? Sim. Mas eu queria ouvir de você, na região que você atua, nos escritórios que você acompanha, existe essa cobrança de DRE? Eles entregam um balanço patrimonial? Como que funciona? Isso, na verdade, assim, a legislação contábil, a norma contábil, a contabilidade passou por uma inovação em 2007. Né? A gente vinha com a Lei 6.404, desde 76. Chegou em 2007, veio uma lei nova, 11.638, que inovou toda a contabilidade no Brasil. Então, a contabilidade que a gente conhecia antes, que era internacional, passou a ser nacional. Com essa nova legislação, né, a 11.638, ela implantou ali também Comitê de Pronunciamentos Contábeis no Brasil, né, que emitem CPCs. Os CPCs nada mais é do que uma conversão das normas internacionais, que tem IFRS, né, IAS, ou seja, que unificou a Europa com os Estados Unidos, começaram a emitir essas normas, né, e converte para português. Né? Praticamente, resumidamente, é isso. Nós temos mais de 40 CPCs, né? E existe o CPC só para PME. E o que é importante isso? Na obrigatoriedade do CPC, até o botequinho da esquina ali que fatura 5 mil por mês ali tem que ter um balanço DRE, se você olhar estritamente na norma. Aí a gente tem uma outra esfera que é a parte tributária, que é a legislação. Né? Temos a Lei Complementar 123, que regulamenta todo o Simples Nacional no Brasil, né? Que ele dá algumas exceções ali. Né? Se a empresa não distribui lucro acima da presunção, ela pode só fazer o regime de caixa, né? O livro caixa ali. Mas, né, o CPC, ele é um resumo de todos os outros CPC. Então, tem um CPC para cada situação. Esse estoque tem o CPC 16. A parte de provisões tem o CPC 25. A parte de, enfim, cada situação tem uma norma sobre isso. E aí, qual que é o problema? Quando veio essa alteração, né, muitas empresas antes não fazia, né? Muitos escritórios de contabilidade acabavam não fazendo. E aí, um escritório falou assim, puxa, para eu fazer todo esse trabalho aqui, eu vou ter que aumentar o preço do meu negócio, né? O preço do meu serviço. E aí, se eu aumentar o serviço, será que eu não vou perder o cliente? E aí, muitos acabaram não aplicando essa mudança, com medo de perder o cliente. Só que a norma é muito clara. Né? O Conselho Regional de Contabilidade ele faz auditoria tempestivamente em todos, praticamente quase todo o escritório, fazendo amostragem de seleção, porque tem que ser feito para todos. Nós fazemos para todos os nossos clientes. A gente faz balanço de RE, não importa se ele é simples, se ele é presumido, se ele é real. Então, uma balanço de RE, com a contabilidade, ele tem que ser feito. A única exceção é o MEI, é o microempreendedor individual. Fora isso, todo mundo tinha que ter a contabilidade. Então, isso já é um desafio, porque ele demanda tempo, demanda trabalho, não é simples, né? Porque, imagina, você pega um extrato bancário, você pega a movimentação de um mês, se não tiver ali um controle diário, você chega numa movimentação, às vezes tem lá 40 páginas.
Cada linha daquele extrato é um lançamento contábil. Porque se entrou dinheiro, qual que é a contrapartida? Tá, debitei banco. Qual que é a contrapartida disso? É um recebimento quando receber? Ah, então eu vou acreditar quando receber. Ou o que é um aporte? Né? Então, o que é esse movimento? Ah, saiu, mas o que é? É um pagamento? É uma taxa? Cada linha de um extrato, ele vai refletir no lançamento contábil. Agora, você imagina um escritório que cobra aí um valor simbólico, às vezes 100, 200 reais. Ele tem uma pessoa para fazer isso, o custo para ele não se paga, entendeu? Isso que é o desafio. Hoje o Então, contador atende às principais exigências só, né? é para atender o fisco ali. Ele faz a apuração, manda. Infelizmente, isso existe, né? Muitos escritórios estão se moldando. Não posso falar mal de nenhum escritório, até antiético, não jamais falaria isso, mas no sentido assim que isso aconteceu. Mas a gente está, graças a Deus, evoluindo bastante na região disso, né? Até pelo próprio trabalho do CRC, que ele faz um trabalho espetacular. Então, assim, muito tem se melhorado e até por uma questão de honorários também. O pessoal acaba vendo o contador como um mal necessário na empresa e isso precisa ser mudado. Porque o contador ele vai ter que ser um braço estratégico do empresário. Porque se o empresário precisa dessa análise DRE mensal. DRE não é uma coisa que ele vai fazer trimestral ou anual. Ele precisa ter ali uma análise das suas demonstrações, ele precisa ter isso mensalmente. Mesmo que o gerencial dele, ele tem que ter. Se o escritório não faz, ele tem que fazer o dele, gerencial. Porque é isso que vai definir se ele está tendo resultado. E com essa reforma, é aquilo que eu falei, vai colocar todo mundo na mesma balança. Entendeu? Então aí ou a empresa ela é lucrativa, ou ela vai fechar as portas. Então, como que eu sei que eu sou lucrativo? Controlando. Né? Então, por exemplo, eu tive a venda de estoque, né, que eu vendi um produto. E esse cliente, né, ele voltou a consumir de você? Se ele não voltou, você está indo atrás dele, está fazendo ligação, né? Qual que é a gestão que você tem desse produto? Então, isso é um aperfeiçoamento, né? Então, é preciso desenhar os processos, entender como funciona a sua empresa, né? Para que você possa ter agilidade nessas operações e ter o controle, né? Porque senão você não sabe o que está perdendo no estoque, quanto tempo tem, porque de estoque é dinheiro parado, entendeu? Se você comprar errado, você vai perder dinheiro. Você não vai conseguir vender. Então, normalmente, o empreendedor ele tem essa visão do que sai, o que não sai, só que ele não tem controle, às vezes não tem nem tempo para fazer esse controle. É aí que ele precisa de um suporte do escritório, vai atrás do seu contador, converse com ele. Eu tenho certeza que o empresário indo atrás do escritório contábil, ele vai auxiliar o empresário ali, como fazer, como melhorar, ainda mais com um sistema como o de vocês, que já tem essas ferramentas. Você é uma mão na roda, você já está ali um passo à frente. Né? O fato de você ter já isso no sistema. É só plantar, utilizar. Já teve o treinamento, qualquer coisa, né? Pode contatar vocês para ter um novo treinamento, contratar um novo treinamento, mas que é importante ele ter essa na mão dele, né? Ou seja, o resultado da empresa. E como que você vê o crescimento dos escritórios de contabilidade se digitalizando, né? Transformando em um software por serviço, né? Contratando aí até empresas da internet. Porque acontece, conforme você foi falando, eu fui percebendo que o escritório ele não é um trabalho muito escalável, né? Porque Não, senão você perde a mão, você acaba exato. não se atentando aos detalhes da empresa. Sim, sim. Até para você escalar a atividade do escritório, lógico, né? Hoje a inteligência artificial ela vem para ficar. Nós vemos, né, nessa apresentação agora do SAP, teve o Luiz Pereira, que ele é um engenheiro de computação, passou umas coisas muito bacanas lá sobre essa inovação. Mas, assim, a tecnologia, ela vai substituir o trabalho, boa parte do trabalho manual do contador, entendeu? O contador ele vai ter que ser consultivo. Ele vai ter que ser ali o cara para pensar sobre a operação da empresa, o que, que a empresa, entendeu? Porque se tratando apenas aí da questão de lançamento contábil, vai ser tudo automatizado. Né? Nós temos várias plataformas online, né? Então, assim, eu não sou contra essas plataformas online, pelo contrário, eu acho que todo mundo vai ter que ter uma automação no seu processo, eu estou falando dos escritórios contábeis, para que possa acompanhar essa evolução. Agora, ele vai ter que focar de uma forma consultiva, de ajudar o empresário a fazer uma precificação, de ajudar o empresário a estruturar o financeiro dele, de estruturar ali as emoções de resultado, de levar, né? Ele vai ter que ter um olhar de dono, né? Mesmo não sendo dono, de olhar para o cliente dele, é como se ele fosse dono daquela empresa, poder auxiliar, ó,
Porque essa parte manual, operacional, vai ser automatizada. Ainda mais agora que tudo vai gerar crédito praticamente, né? Que hoje ainda você tem que fazer uma análise. É complexo na parte tributária para o escritório contábil no Brasil. Por quê? Você tem substituição tributária, né? Você tem produção monofásico, que aí você tem que cada estado tem uma legislação, né? Eu tenho cliente que vende para o Brasil todo. Então, para cada operação, né, tem uma demanda para a gente analisar ou como é que vai ficar o tributo aqui, como que, entendeu? Só a tributação já é um mar de Tem um mar, dificuldade, né? exato. Hoje o nosso sistema ele é integrado com uma empresa especializada em tributar produtos. Então, através do código de barras, ele devolve a tributação Cara, para que cada legal. estado, tudo de forma automatizada. Fantástico, E fantástico. tem vários contadores que eles têm uma certa desconfiança disso, do processo automatizado, né? Mas tem empresas que têm contadores somente para isso, né? Para tributar, porque querendo ou não é uma dor, né? É Você uma imagina um dor. mercado aí tem mais de 20 mil produtos. Como é que você vai ficar lendo normas e atas ali para você saber agora o arroz está diferente? Sim. Semana que vem o arroz vai mudar de Já novo. mudou. Venceu esse convênio. Então você tem que estar, no mínimo, você tem que automatizar o máximo que der, porque querendo ou não é um baita de um trabalho operacional. Exatamente. Eu tenho várias plataformas que eu trabalho com parceiros, várias plataformas. A gente faz uma auditoria mensal de todo o movimento do nosso cliente. Então a gente joga para essa plataforma, ele faz toda essa validação para que você possa corrigir. Então, assim, é extremamente importante você estar a par. Não adianta você querer virar as costas para a tecnologia. Ela vem para ficar. Então, o que você tem que fazer é adequar, né, a sua estrutura para ser mais automatizado possível, para que você possa ganhar tempo e focar o seu tempo da forma consultiva, né? O termo contabilidade consultiva é exatamente isso. É você prestar mais uma consultoria, né, para o seu cliente do que simplesmente você atender ao que o fisco pede, Sim. né? E o fato deles não ter colocado a ST dentro da reforma tributária é muito benéfica para a gente, porque isso gera muita demanda, mas é muito complexo, é muito complexo. Então, eu tenho casos de grandes empresas, né, com faturamento de 1 bi, clientes que eu tenho, que ele tem uma dificuldade no processo, porque ele tem um centro de distribuição em São Paulo, ele está lá em Paraná. Então, por exemplo, ele vem tudo para o centro de distribuição e paga o ST, aqui já antecipadamente, né, nessa venda para o centro de distribuição. Só que o Paraná ele distribui para o Brasil todo. Então, quando ele vende para o Rio, ele tem que recolher o ST de novo e a gente tem que entrar com o pedido de ressarcimento do ST que foi recolhido do estado de São Paulo. Nossa. Então, o cara ele vai ter que ter praticamente uma unidade em cada estado para que ele faça a venda direto, para que não tenha que um recolhimento e depois ter que pedir de volta do fisco esse dinheiro. Está vendo a complexidade disso? E isso, o fato deles derrubarem a ST é um ganho enorme. Estou muito feliz, né? Espero que isso não seja incluso, né? Mas vai ser um ganho muito bom de automação, de velocidade para a parte tributária. Então, facilitando a forma de recolhimento do tributo, né, é mais fácil de automatizar, né? Tirando a quantidade de regras, vai ser mais fácil de você ter uma inteligência artificial ali fazendo esses lançamentos, né? Hoje também é um fator assim, por exemplo, comprei um produto. O que eu tenho direito a crédito desse produto, pensando nos que não são do simples, né? Ele tem que ver se é naquele cliente dele, né? Ó, esse meu cliente, ele por exemplo, ele é qualquer ramo aí, uma mineração. Esse produto é usado na atividade principal? Então ele pode gerar crédito. Mas gera crédito, então você tem que olhar a nota, ver se o CST daquela nota certo, né? Ou seja, você vai analisar o CFLP, o NCM do produto, o CST, se tem tributo, né? Qual o regime que está ali. Bom, eu tenho direito a crédito desse produto? Tá, então eu vou me acreditar desse produto. Então você tem que fazer uma análise aprofundada, você conhecer a empresa né, profundamente. Hoje, com a reforma tributária, por exemplo, a minha nota de prestação de serviço, de contabilidade, não gera direito a crédito, né, para o meu cliente. Com a reforma ele vai gerar direito a crédito. Entendeu? Então vai aumentar muito o crédito. O único problema é que o débito vai ser ainda maior que o crédito. Então o É fisco que não a pega. vantagem é que essas Mas, jogadas, o próprio mercado vai fazer com que a sonegação acabe, né? Porque você vai exato, precisar de nota para tudo. vai precisar. Então, e o fato de tudo gerar crédito ali, né, de uma certa forma, né, pelo o IBS e o CBS, vai facilitar a tecnologia, né, de automatizar isso. Porque se você diminuir as regras, é muito mais fácil você automatizar. Sim. Porque hoje é um absurdo de regras, né? Sim. Então, isso eu acho que é um avanço. Então, a tendência, isso vai facilitar ainda mais as contabilidades online. Vai facilitar ainda mais né, a automação do processo contábil. E aí o contador ele vai viver mesmo consultivamente ali, né? Orientando, vendo a parte tributária ali, qual é o regime melhor que o cara vai se enquadrar, né? Se a estrutura dele está correta, qual produto ele, olha, pare com esse produto, né? Ou
reveja esse produto, cara, você está tendo produto, entendeu? Ele vai ser um parceiro do empresário. Então, vai obrigar o contador que o escritório que não se modernizar, ele vai ficar no tempo. Né? Ou seja, então a gente tem que dar um passo à frente para já preventivamente ir ajustando isso gradativo do que chegar lá em 2027 e ter um baque, né? Até esses aumentos, né? Eu tenho casos de empresas que eles já estão repassando esse aumento que vai acontecer lá em 2027, porque para não chegar lá e dar um baque lá no cara, não necessariamente ao consumidor final, isso vai ter um impacto. O que está acontecendo aqui, por exemplo, hoje o fabricante exportador ele paga o ST, tem produto monofásico, por exemplo, pneu. E a fábrica paga o ST e paga o monofásico piscofins, né? E aí toda a cadeia subsequente ninguém recolhe. Não tem direito a crédito porque já pagou lá para o fabricante. O que vai acontecer com a reforma é que essas indústrias não vão recolher. E esse valor que é recolhido por ela vai ser distribuído pela cadeia. Então, essas empresas que estão no meio caminho, vai aumentar o recolhimento do tributo. Mas lembre, a empresa ela recolhe o tributo. Quem paga de fato é o consumidor final. Se a empresa não repassa esse tributo ao consumidor final, ela está fadada ao fracasso. Então, por isso, a importância da precificação, de tirar o impacto da reforma tributária e poder repassar para o seu cliente. E lá na ponta, talvez o impacto seja mínimo. A forma que está sendo recolhida pela cadeia que mudou, você está entendendo? Só que eliminou a possibilidade de sonegação. E aí o fisco, né, ou seja, vai conseguir arrecadar muito mais com isso. E a galera geralmente não investe tanto tempo na precificação, né? Não investe. Então isso vai ter que ser alterado. Uma coisa que eu queria perguntar é essa questão do Pix, da nova regra do Pix. Você acha que é um primeiro passo para essa reforma tributária ou tá longe, não tem nada a ver? O Pix ele também vai ser impactado na reforma tributária, porque o pagamento, quando fizer do Pix, parte ele já vai recolher, né, esse split payment, ele não vai envolver só transação financeira de transferência, boleto, ele vai envolver o Pix também. É claro que essa automação, né, o fisco, ele só ampliou ali o limite de validação. A e-financeira já existe há muito tempo, né? Desde 2016, as instituições financeiras já mandam o e-financeira para o fisco, ele já sabe lá o que você movimenta na conta corrente, poupança, o que você movimenta na aplicação, já tem esse acesso. A diferença é que ele ampliou a análise para o fisco e ainda é cumulativo, né? Se você fizer 5 transações de R$ 1.000, você já vai entrar nesse bolo, né? Agora, o ponto, né, a questão da reforma tributária é toda a transação, toda a operação. Ele vai ser já no pagamento recolhido esse tributo. Então, é claro que ainda tem muita coisa para desenrolar, para desenvolver sobre isso, mas assustou muita gente essas questões do Pix. Tem casos de empresas que já não estão nem querendo receber Pix mais, né? É claro que o próprio Drex, né? A gente vê isso na China, né? A China, ela controla o dinheiro e isso é complicado, porque quando o governo ele tem controle do que você gasta, né? Ou seja, ele tem um controle total, né? De uma certa forma, né? Ele consegue ali monitorar, consegue, né? Ou seja, vai ser tudo automatizado. Futuramente, eu diria daqui a alguns anos, né? Você não vai precisar nem fazer declaração de imposto de renda mais. Porque hoje, quando online, ou pelo Gov, né, você já, ele traz ali 90 e poucos por cento Pré-preenchido, né? pré-preenchido. Futuramente, você só vai receber a guia. Fala, ó, pague tanto, ou ainda mais, nem guia vai Vai ser receber. Ele recolhido já vai antes. debitar da sua conta lá. E olha, esse aqui é o valor débito da Receita Federal pela apuração que você teve. A gente está caminhando para isso, né? E isso é inevitável, porque a tecnologia, ela avançou absurdamente, né? E a gente não tem, vai fazer o quê? Ou a gente se adequa, né? Ou a gente já acerta a casa e sobrevive a isso, e quem sobreviver vai destacar, vai crescer. Mas, né, eu acredito que vai quebrar muita empresa, né? O agro não está acostumado a pagar imposto, né? De uma certa forma, da forma que vai ser pago. Infelizmente, né, essa curva de Laffer, eu me preocupo com isso, me preocupo. E não espero, né, assim, uma situação aí do governo, né, ter ou seja, isso já está planejado, ou seja, vai acontecer. É fato. No Congresso já foi aprovado, a Lei Complementar 68 já passou pelo Congresso. Agora não vão pisar no freio. Agora tem mais 179 artigos do 108 que ainda está em andamento no Senado, que depois também vai ter seus efeitos, né? A própria
a questão da transferência da propriedade, né? Ou seja, o ITCMD, causas de morte, doações, ele também vai sofrer impacto, vai ter alteração. Então a gente vai ter muita mudança ainda na legislação, tem muita água para rolar ainda, mas o que já aconteceu, o que já aprovou, a gente já tem que ir adequando, porque isso já está aprovado. Agora, quinta-feira, vai sair, né, o presidente vai sancionar a lei, vai virar lei. E aí? Nós temos 499 artigos para adequar. É um tema, o tributário é um tema para a gente falar uma semana aqui e ainda não conseguir discutir 10% do que vai impactar. Porque tem muito impacto, em todo mundo será impactado. O pessoal fala, os do Simples não vai ser impactado. Vai ser indiretamente, porque ele não vai gerar crédito para outra empresa, entende? Então Perde isso... competitividade, né? Ele perde competitividade. E isso é o desafio. Então tem que correr. Eu falo que vai gerar muita demanda para as empresas de software também, porque, imagina, é muitas empresas. Então é uma oportunidade tremenda e, ao mesmo tempo, né, eu sempre olho para o lado bom. Eu sempre tento enxergar o copo meio cheio. Nunca olho para o copo meio vazio. Eu acho que a ideia é preventivamente se adequar, corrigir, vai ter oportunidade, né? Enquanto umas vão quebrar, vai sobrar, né? Tudo é lei da oferta e demanda. Sim. Tudo é lei da oferta e demanda. Quem que vai atender essa demanda? Então não é mais fácil você se preparar para atender essa demanda que vai surgir por conta de outras não se prepararem? Então, meu conselho para os empresários é isso: acerta a casa, identifica o que realmente é lucrativo. Não adianta fazer meia boca, fazer de qualquer jeito, né? Que infelizmente ainda muitas empresas leva, desculpa o termo, mas leva nas coxas isso, não é? Leva de qualquer jeito, não faz uma gestão, não tem ali uma análise do resultado da empresa, né? Ou seja, se você já tem as ferramentas, utilize essas ferramentas, né? Utilize. Não é à toa que ela está ali. Ela está ali para beneficiar o empresário, né? Então é isso que é o mercado que eu daria para os empresários. Eu queria dar um passinho para trás ainda sobre o Pix. A gente sabe que no Brasil tem muitas empresas que são informais ainda, mesmo depois da criação do MEI, mesmo depois da facilitação de iniciar um novo negócio formal. A gente sabe que a informalidade ainda ela sobressai. Como que você vê que vai afetar essa normativa do Pix? O ponto né? Tudo tem que ter origem. Se você for pensar na lógica, é simples. Se você tem um aumento no seu faturamento, na sua receita, você tem que ter origem para isso. O que é essa origem? Então, a informalidade, como que ele vai declarar isso no imposto de renda dele? Porque financeiramente o fisco já vai ter acesso. Ele vai saber que entrou na conta dele, por exemplo, entrou lá 5 mil, é até, desculpa a expressão, mas até esse pessoal que vende doce, bala né, em semáforo, dependendo do volume de venda que ele fizer, ele atinge 5 mil. E se ele não está declarando, não tem nenhuma meia ali que seja para ele, né, declarar, como que ele vai justificar essa receita? Então, é isso que é o ponto. Tudo tem que ter, como diz, na contabilidade partida dobrada. É origem e aplicação. Então, se a empresa tem uma arrecadação, né, um valor de recebimento de PIX alto, e ela não tem algo que ela comprove a origem disso, o fisco vai tributar, fato. Então, vai ter que pagar o imposto do mesmo jeito, ainda mais com essa tecnologia, né, ou seja, com essa automação do fisco em recolher o tributo. Então, ainda mais, não vai ter como ele sonegar. Com a reforma tributária, que o cara fizer o PIX para ele, parte do PIX já vai recolher para o IVA lá, os 28% foi para o fisco. Então, ou é melhor ele adequar, né, já ir já corrigindo já a casa, do que esperar, né? O brasileiro tem o costume de esperar a água bater no pescoço ali para fazer alguma ação. Infelizmente, é a verdade, né? Então, tem que se adequar já, porque senão depois vai ficar complicado. Ele vai ter um baque, de repente ele está acostumado a pagar uma guia aí de 10 mil, da noite para o dia ele vai ter que pagar 80, 100 mil de imposto. Entendeu? E o baque financeiro para ele disso? Então, melhor ele corrigir na casa, né? Do que correr, sem falar que o fisco ele vai poder retroagir, né? O do Pix, 5 né? anos, O né? próprio Pix já deu o prazo para ele voltar até 2020 e poder rever isso. Então, já, né? Mas, imagina, de repente a empresa está pagando um valor de imposto, de repente dá um salto. E a empresa olha lá e fala, mas o que aconteceu com esse cara que de um mês para o outro está faturando 20, 40 vezes o que faturava? Será que esse aumento nunca faturou? E será que esse aumento realmente é significativo? Ou ele estava sonegando todo o passado? Entende? Então,
é muito melhor, né? Eu penso assim, todo o controle preventivo é melhor do que o corretivo. É melhor prevenir do que remediar. Então, acho que isso é primordial para a gente fazer, para todo mundo, né? E eu falo que o escritório também vai precisar de automação. Como que o escritório vai atender essas empresas? Como que ele vai saber o que ele recebeu? Porque na reforma tributária é o que ocorreu antes. O financeiro ou a competência. Então, o fisco antecipou o recebimento e postergou o crédito. Como que o escritório vai saber? Então, ele tem que ter um controle de quantos vai receber, ele tem que ter um controle de quantos vai Diário ainda. pagar, diariamente. Porque senão o escritório não vai conseguir apurar a guia dele. Como é que o escritório vai fazer a apuração? Mesmo o escritório que só faz a apuração ali, como que ele vai saber o que ele recebeu para colocar na base de cálculo? E se pensar que hoje em dia o dono do negócio emite nota e esquece de enviar o XML uma vez por mês, imagine mandar todo dia essas informações. Exatamente. As soluções vão ter que estar plugadas ali, né? Tem que estar plugado. Eu tenho ferramentas, né? Por exemplo, assim, que ele faz a importação automática do XML. Então, o desafio é fatura, são Recebimento, recibo, né? exato. Agora, recebimento, por mais que ele me mande o extrato lá, né, depois do mês, cara, a gente tenta fazer a contabilidade semanal. Toda segunda fazendo semana anterior, segunda fazendo semana anterior. Mas para esse nível de controle é diário. É diário. A empresa vai ter que ter a conciliação diária, baixando, porque senão a empresa fala, olha, eu vou te mandar o extrato, mas eu te mando lá por dia 10. Ah, né? Imagina. Mas já pensou fazer uma contabilidade nesse nível de um mercado? Então tem que ter automação. Olha as transações Tem que diárias, ter automação. quantas. Se não tiver automação, vai ser quase que impraticável. Vai ser quase impraticável. Então ela vai ter que ser, lógico, a reforma ela vai facilitar a operação em si. Né? Mas se ele não automatizar e colocar uma pessoa para lançar lá, você vai ter que ter uma equipe gigante ali só para fazer de um escritório, E aí de acaba uma não sendo empresa, perdão. sustentável, né? Aí Ô, não Thiago, dá. você falou sobre o caso do sorvete lá, dando um passinho para trás ainda, e você comentou sobre o regime tributário, sobre precificação. O que na sua opinião, toma mais dinheiro do empresário? Estar num regime tributário incorreto, tributar errado os produtos e pagar o imposto indevido, ou a precificação, como você já disse? Eu digo que a precificação é preventivo. Eu falo que eu sempre classifico os meus serviços, né, que eu presto, e a precificação eu falo que é preventivo, porque se ele precificar incorretamente, o resto é consequência, né? Ele vai tomar prejuízo. Então, o primeiro fato, eu sempre vejo a precificação como prevenção. Então, organiza a precificação. A precificação se está correta, né? Beleza. Já é um fator. É claro que na precificação o regime tributário impacta. Então, se você tiver num regime ruim, né, você pode, de uma certa forma, ter um custo maior. Né? Então, você tem que entender. Lógico, ele é muito mais complexo do que parece quando você vai fazer uma comparação de regime tributário. Eu tenho casos de empresas do mesmo segmento que uma tem ganho no lucro presumido, outra ganha no lucro real. Por quê? Porque uma tem uma estrutura mais inchada. Então, se ele for para o presumido, né, ou seja, ele vai pagar mais imposto, porque a margem dele é menor no lucro real. Se eu fosse falar bem genericamente, né, uma empresa que ela tem um resultado líquido, né, acima dos 10% compensa o lucro presumido, porque daí ele vai pagar com base numa presunção menor. Quem tem abaixo disso, compensa o real, porque no presumido ele vai pagar pela presunção, que é 8%, depende do segmento, né? Serviços é 32%, enfim. Posto de combustível é 1,6%, então depende muito do segmento, mas tem que ser analisado isso. De uma forma geral, que é o comércio, é 8% para a base de RPJ-CCL, né? E 12% para a base de cálculo para imposto de renda é 8% e 12% para CCL. Então, assim, fazendo uma média ali, o resultado líquido, bem grosso que está, bem genérico, é abaixo dos 10%, analise o lucro real, pode ser interessante. É acima, só que isso tem que ter uma DRE, você tem que saber quanto que é isso. Isso é a base, entendeu? É a base. E aí, né, você mencionou aí do precificação, do Do, planejamento tributário, e tem mais um da outro que você... tributação, né? E da tributação. Isso. E tributação também é um desafio, porque principalmente o varejo, porque são muitos produtos, né, tem muita atualização tributária, e o cadastro errado, né, ou seja, você vai ver lá, está todo cadastrado as parametrizações erradas, às vezes o sistema, o sistema ele é lógico. Se a pessoa não alimentar as informações do parâmetro do sistema, o sistema ele vai calcular o que você informar lá. Né? E não é culpa do sistema fazer isso.
né, se você cadastrar um produto de qualquer forma. E eu já peguei situações, né, a forma que é hoje funciona a legislação, eu peguei situação no varejo, que ele estava cadastrando os produtos com base do que estava vindo a nota do fornecedor, porém o fornecedor estava emitindo a nota incorretamente. E o fornecedor grande. E aí quando a gente olhou, eu falei, cara, o cara está pagando ST aqui, eu estou encarecendo seu produto e não é devido a ST nesse produto. Olha isso. E ele repassando isso para o cliente dele, não entendia porque ele não tinha competitividade com o concorrente. Eu falei que tá aí, cara. Você pagou mais caro no produto que o seu concorrente. Porque ele está pagando um imposto lá que não é devido. Então, tá vendo? É quase que o fisco quase que jogou a obrigação de, né, de fiscalizar as outras empresas para o próprio cliente. Como que é complexo? Então, eu diria assim, primeiro, né, veja a sua precificação. Você precisa ter lucro. Segundo, veja qual é o melhor regime tributário, porque isso também vai interferir na precificação, né? Mesmo que minimamente, mas vai interferir, porque eu estou falando da linha final ali, de RPJ-CSL. E terceiro, revise seu cadastro. E não é só cadastro de produto, é cadastro de cliente e fornecedor, porque se você, dependendo para quem você vende, é uma tributação diferente hoje. Então, por exemplo, tem um cliente no agro. Quando ele vende ali o milho para um cara que ele vai fazer ração animal para, por exemplo, para suínos e aves, ele tem suspensão de piscofins. Se o cara vai pegar e vai comercializar, ele não tem suspensão. É praticamente você tem que perguntar para o seu cliente, falar assim, o que você vai fazer com o meu produto? Tá vendo? Então você fala, espera, eu vendo para você, mas o que você vai fazer? Não, o produto é meu, eu faço o que eu quero. Não, não é. Né? Dependendo do que você for fazer, vai depender como eu vou tributar. Então, se você for fazer ração, você me declara isso, que você vai fazer ração animal, que é para suíno e aves, que aí eu não vou precisar pagar o PiscoFins. Olha, você vê a complexidade disso. Então, a nossa legislação realmente é absurda, precisava de uma reforma. A reforma, eu vejo ela com bons olhos. Por mais que ela vai gerar aí muitos transtornos por conta da forma que o Brasil hoje funciona, né? E eu diria para você que essas sonegações existem pela alta tributação, né? Pela alta tributação. E foi, né? Agora não vai ter como. Então a gente vai ver um recorde de arrecadação do fisco. Né? A esperança é que esse tributo venha a cair ao longo do tempo, exatamente por estar recolhendo corretamente. Ninguém vai conseguir sonegar nada e aí consiga, de uma certa forma, reduzir. Porque hoje, poucos acabam pagando o tributo de que muitos não pagam. Essa é a realidade. Até o ST surgiu por conta disso. É muito mais fácil fiscalizar ali 10 fábricas no Brasil do que fiscalizar 1.000 revendedores e, né, milhares de comércios, né, revendedores. Entendeu? Então, ele já tributava, penalizava de uma certa forma as indústrias. O sorvete é um caso. O sorvete ele tem pauta que a gente publica, né, várias vezes por ano ali, qual valor que na ponta vai ser o preço de comercialização e já recolhe esse imposto de ICMS para toda a cadeia. Então imagina para o fabricante importador ali, o desembolso de caixa naquele momento ali é gigantesco, porque ele tem que pagar o imposto de todo mundo ali. Tudo bem, ele vai vender, só que ele vai vender para receber às vezes com 30, 60 dias. Né? Só que o imposto ali não vai esperar isso aí. Então ele tem que pagar, desembolsar. Então, de uma certa forma, vai ser um alívio para as indústrias. Quem serão os maiores impactados pela reforma tributária? Prestadores de serviço, todos os prestadores de serviço vai ter um aumento significativo, o agro, e as indústrias vai ficar quase que trocar os 6 por meia dúzia ali, mas vai facilitar muito o trabalho delas. Seria aí os fabricantes importadores. Entendi. Caramba, é muita coisa, não? Eu não quero trazer aqui más notícias, né? É ruim, mas eu estou pensando sempre numa forma de uma certa forma, antecipar, né? De conscientizar, né? Ou seja, a gente vai precisar, o escritório não vai conseguir fazer isso se o empresário não estruturar os seus negócios. E aí vai dar muitos problemas aí entre escritório e a própria empresa, porque a empresa vai culpar o escritório vai culpar a empresa, então ele já pensou, né? E estou falando de 7 milhões de empresas lá em 2027 precisando fazer todas essas mudanças. É muita empresa, é muita gente. Então, a ideia é unir forças, né? Todo mundo ter essa consciência e já buscando o caminho que não tem outra saída, né? A reforma está aí, já tem aprovação, não tem como escapar disso. Então, vamos organizar a casa, coloca um sistema. Quem ainda não colocou um sistema, contrata o RP,
né? Vocês estão aqui com uma excelente plataforma para auxiliar essas empresas. Então, contrata, coloca na sua empresa, faz essa gestão. Você vai ter que ter um controle ali do seu financeiro diário, uma conciliação do que está acontecendo, porque lá em 2027 você vai ser obrigado a ter isso. E lá, você imagina como é que vai estar as empresas de software lá, de demanda, né? Então, assim, é uma oportunidade e eu vejo um crescimento para vocês absurdo. Verdade, né? Para mim também. E eu Pra já todo recebo escritório. essa profecia. Amém, amém. Profetizo para vocês aqui. Que realmente, é verdade. Vai faltar braço. Vai faltar braço porque está por vir. Ninguém está preparado para isso. Nem as empresas de software, nem os escritórios, nem o empreendedor, nem as instituições financeiras estão preparadas porque está por vir, né? Então, assim, a ideia é a gente conscientizar, até pensando, porque eu não quero que as empresas quebrem. Ninguém quer, né? Por isso prejudica a economia. Tudo na economia é oferta e demanda, né? Então a ideia é a gente já preventivamente reorganizar para quando chegar lá sofrer o mínimo possível, né? Porque o impacto é fato, né? É fato. Então não tem para onde fugir. Vamos já melhor prevenir que remediar. É sempre essa. E o ponto importante é que não dá para terceirizar a responsabilidade, Não né? A dá. responsabilidade de fazer gestão do próprio negócio é do empreendedor, é do Exato, gestor, exatamente. então começa agora se você ainda não começou. Exato. É isso, Rodrigo? Eu acho que é isso, não? Meu Deus do céu. Quanta coisa, cara. Quanta coisa. Caramba. Mas olha quanta oportunidade pode aparecer aí para quem tá preparado, né? Exato, Eu acho que exato. esse é o ponto que fica aqui, porque é uma coisa você não saber o que vai acontecer. Exato. Aí você não tem como. Agora tá lá, tem todo mundo pesquisar lá, lei complementar, né? Projeto-lei por enquanto, projeto-lei 68, né, 2024, vai ver lá 499 artigos e tem lá por área, bares e restaurantes, tem tudo detalhado, né? Então, converse com seus contadores, né, com o contador de cada empresa, já veja o impacto que vai causar no seu segmento, se vai ter dedutibilidade ou não. A área de farmácia tem produtos que vai ter 100% de redução, tem produtos que vai ter 60% de redução, agora outras áreas não vai ser tão significativa essas reduções, então lá você consegue visualizar, né? É lógico, é extensa a legislação, tem que ter paciência, mas é necessário, necessário. Então, é aquilo que você falou, né? É melhor, né? Melhor você já se precaver, já correr atrás disso agora, do que esperar lá na frente para sofrer a consequência, né? Que geralmente é o que acontece, né? E se você tem preguiça ou não quer ler esses artigos, tem o Thiago aqui para Exatamente, detalhar estamos à tudo para você disposição, de uma forma simples e prática, né? Inclusive, essa plataforma que a gente vai disponibilizar, a gente pretende disponibilizar ainda esse mês, né, que é do Instituto Advantex. O meu site é advantex.com.br, Advantax, né, ADV mudo. E lá a gente vai deixar um link vinculado com essa plataforma que é o Instituto ADV. E lá, qual que é a ideia? A gente disponibilizar vários vídeos, vários cursos e treinamentos gratuitos, como conscientização, né? Eu acho que a ideia é compartilhar conhecimento, né? Para que eu não vou conseguir atender tudo sozinho, não consigo, nem aquilo que eu falei, nem se eu tivesse 1000 colaboradores eu conseguiria. A ideia é a gente compartilhar, conscientizar, para que todos estejam ali e a economia não sofra tanto para o que está por vir, né? Isso é a visão. A gente está num macroeconômico, uma situação não muito boa, né, para não falar péssimo, porque a gente tem uma previsão de aumento de juros, tem uma previsão de aumento do dólar bater a R$7, a gente sabe que reflete muitas outras coisas, a compra de insumos, né? O Brasil, ele tem bastante matéria-prima, a gente manda muitas coisas para ser fabricado fora, né? E tudo é comercializado à base do dólar, né? Até o que o pessoal tentaram fugir, agora muitos estão voltando com a mudança na política lá nos Estados Unidos, né? O Trump. Então, assim, isso impacta, né? Então, são vários cenários que a gente tem que considerar. E o que é real, o que é fato, o que é palpável, é o que já aconteceu. Esse projeto já está sendo aprovado. Quinta-feira agora sai a decisão e vai ficar isso. Aprovou, virou lei. Então, e aí? Como que vai ser? Tem que se mexer. Tem que se não tem mexer. jeito. A hora é agora, né? A verdade é essa. Show de bola, Thiago. Thiago, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Já queria de antemão agradecer pela sua participação e Esse é um prazer, disponibilidade. Mas a gente tem um recado que a gente deixa para os empreendedores, né? O seu recado é seu recado, o meu recado e do Walter geralmente é dos insights que saíram do nosso bate-papo. Então, eu queria que você olhasse para aquela câmera
E a gente sempre brinca aqui, né, que inspirado no Joel J, a gente sempre fala que se tivesse uma mensagem que fosse atingir os 4 cantos do planeta Terra e lá embaixo tivesse escrito Thiago Matos, qual mensagem você deixaria para essa galera empreendedor ou que está aspirante a empreendedor que quer começar seu próprio negócio? Olhando para sua câmera. Eu já queria agradecer, né, o Rodrigo, o Walter, por essa oportunidade, né, imensamente grato. É importante esse trabalho de vocês, né, e espero que a gente possa ter outras oportunidades futuramente. O que eu diria, né, de uma forma geral, é não desista, né. Eu acho que a persistência, né, é a base do sucesso. Tenha fé, né, eu sei que cada um tem sua crença, eu sou muito cristão, eu acredito muito nisso, né, que Deus tem um propósito para todas as coisas, né, tudo está na mão dele. E por mais que o cenário não seja ali dos melhores, né, tenha fé, vai com vontade, não tenha medo, né, mas seja prudente, né, seja prudente e persista. Acho que a persistência é a base do sucesso. Show de bola. Vai lá, Walter. Vamos lá. Bom, aprendi bastante com o Thiago hoje e ele reforça muito aquilo que a gente prega desde o dia 1 da WLS, né? A gente sabe que a cada 10 empresas que abrem, 5 fecham as portas nos primeiros 5 anos de vida e tudo isso por falta de gestão. Então, o recado que fica hoje para mim é conhecer os números da empresa, né? Sair da informalidade, digamos assim, e se aprofundar nos dados e tomar decisões baseadas em dados, né? Porque vai saber se dentro do seu negócio não tem um produto que está pagando as contas, em algum momento esse produto pode deixar de vender e começar a vender aquele que está sendo subsidiado por esse. Então é importante você aí gerar seu DRE, gerar os relatórios gerenciais, se aproximar cada vez mais da sua contabilidade para que você precifique corretamente, para que você esteja dentro do regime tributário correto e para que você esteja preparado para essas mudanças que estão por vir. Então é isso que fica de recado. Show de bola. Acho que dá até pra gente falar, né, que tem que ser uma trinca ali, né? Tem que estar o empreendedor, tem que estar o contador, ou consultor contábil, e tem que estar o sistema de gestão também. Exatamente, vai ter que andar junto. Tem que andar vai junto. ter que andar os três juntos, não dá vai pra ter soltar a mão mais. Não dá. Vamos lá, Exatamente. anotei bastante coisa aqui, né? Primeiro, mais razão e menos emoção. Acho que em muitos momentos nós, como empreendedores, a gente pega muito amor no negócio e a gente acaba ficando cego para várias situações, que foi o caso que o Thiago trouxe do sorvete, que foi um exemplo muito bacana e dá para você se inspirar nele para olhar mais a fundo para o seu negócio. Outro ponto é organize a casa, porque a reforma tributária é um caminho sem volta, então você precisa estar o mais organizado possível, porque mesmo quem já está organizado vai sofrer um impacto e você precisa correr, porque já está batendo na porta. E por fim, né, eu queria trazer aqui que ele trouxe, que, pelo menos para mim acho que ficou bem impactante, que é: veja sua precificação, analise a tributação e reveja os seus cadastros, porque pode estar aí o furo do seu negócio. Beleza? Acho que fechamos? Show de bola. É isso então. Vamos encerrando mais aqui um podcast. Obrigado. E bora então decolar. Bora decolar. Valeu turma. Bora decolar, até mais. pessoal. Tchau, tchau. Até mais.